Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andressa. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a questão do coronavírus, óbvio, não no sentido medicinal da coisa, né? Não tenho competência nem habilidade para isso, mas no sentido jurídico, especialmente focando um pouquinho nas questões penais, né? Lembrando que a Organização Mundial da Saúde ela considerou já essa doença, ela já se encontra em pandemia, né? Mas o que é essa pandemia? Bem, segundo a OMS, significa que essa doença ela já não é mais geograficamente delimitada. Ela se encontra espalhada por diversos países e continentes, né? Hoje, sabe-se que, em primeiro momento, o epicentro dessa doença foi a China, especialmente ali em Wuhan, e hoje a União Europeia vive aí possivelmente a situação mais grave, especificamente a Itália na região da Lombardia, né? Ali em Bérgamo estamos verificando inúmeras mortes, situações muito tristes, muito complicadas. Enfim, é um problema mundial e o Brasil agora recentemente foi atingido desde fevereiro, né? Agora isso em escala que vem subindo, né? E algumas medidas elas foram tomadas aqui no nosso país para tentar conter o avanço desse vírus, né? Então eu separei algumas coisas aqui para a gente conversar. Primeira coisa, então a gente vive uma pandemia. O Brasil, já em fevereiro, ele editou uma lei federal, que é a Lei 13.979 de 2020, em que foi determinada a possibilidade de algumas medidas para conter, né, para enfrentar essa emergência de saúde pública. E no artigo 3º dessa lei é previsto que o poder público, né, pode adotar algumas medidas, como o isolamento, a quarentena, a determinação de realização, olha só, compulsória, não é facultativa, é compulsória. O poder público ele vai obrigar, ele vai exigir que o sujeito ele faça exames médicos, testes laboratoriais, vacinação, tá? Tratamentos médicos específicos, estudo de investigação epidemiológica, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, enfim, uma série de medidas que podem ser tomadas pelo poder público e que nós estamos verificando aí realmente que elas já estão sendo tomadas em nível federal, mas eu tenho visto muito mais os entes políticos dos municípios, né, os estados, aqui especialmente no Paraná, que é onde a gente está localizados, as autoridades estaduais e municipais têm tomado a frente. Algumas medidas muito duras, mas necessárias nesse momento, né? Segundo a própria Organização Mundial da Saúde, os cientistas que estão à frente disso, já nos deram um parecer de que as medidas que temos agora é isolamento, quarentena, não dispomos de vacinas e a população mundial não tem imunidade para esse vírus, que ainda está sendo estudado, nós não sabemos da sua mutação, de como ele se comporta em determinados climas, já há indícios de que há pessoas mais suscetíveis e vulneráveis a esse vírus, como as pessoas com maioridade, né? Quanto mais velha a pessoa, mais suscetível e mais risco ela correrá se contrair a doença, né? E ele é altamente contagioso, ele se decuplica, pode significar que se eu estiver contaminado, eu contamino 10 pessoas e essas 10 pessoas contaminam cada uma mais 10, então veja que é uma propagação assustadora, né? Os casos, eles crescem radicalmente, inclusive um problema que tem surgido é justamente o descompasso entre casos reais, né, e os casos que são confirmados, porque com essa propagação tão rápida, né, tão exponencial, e às vezes, como a gente ainda não tem testes rápidos aqui, especialmente no Brasil ainda, a demora em você ter um laudo oficial gera um descompasso entre números reais e números confirmados. Então veja que realmente é um problema muito sério e o que justamente deve ser feito, né, o que a gente tem tentado fazer é antecipar essa disseminação
do vírus, que é muito difícil de ser feito, como eu disse, não porque eu acho, né, mas pelo que eu tenho visto, declarações de médicos, infectologistas, é que ele é altamente contagioso, então você rastrear cada pessoa, e a gente tem pessoas assintomáticas, ou seja, pessoas que vão contrair o vírus e não vão apresentar qualquer sintoma que eles enumeram, como tosse, febre alta, né, insuficiência respiratória, então tem mais isso ainda para lidar. É algo realmente muito novo. Mas tudo bem. Será que existe alguma consequência penal em relação a essa possível propagação desse vírus? Sim, nós temos algumas possíveis consequências penais. Uma delas é o próprio artigo 131 do Código Penal, que diz que é praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Bem, pessoal, esse é um crime que a gente chama de crime de perigo. O que é um crime de perigo? Eu não preciso lesar o bem jurídico alheio. Basta que eu coloque em perigo, ou seja, em risco, esse bem jurídico, para que exista a configuração deste tipo penal. O que significa dizer que a pessoa ela não precisa ser contaminada por essa atitude sua. Vamos pensar que a gente poderia colocar aí que a pessoa que tem o coronavírus chegue na outra pessoa e tussa na frente do rosto dela, né? Com a finalidade de contagiar a pessoa. Ela precisa ser contaminada? Não, mas só por isso, só de se fazer isso, já coloca em risco a saúde alheia, né? E aí vamos pensar que isso possa vir a acontecer, ou seja, pode ser que o contágio ele realmente aconteça. Se isso acontecer, eventualmente pode configurar até uma lesão corporal grave, né? Aquela lesão corporal no inciso do parágrafo 1º, inciso 2º, que diz que é a lesão corporal quando ela resulta perigo de vida, né? Claro, mais radical, mas pode ser que seja, pode ser uma pessoa que você saiba que ela já tem um sistema imunológico um pouquinho mais fraco por alguma doença pré-existente, enfim, e você faz isso com essa ideia, você pode então incorrer num crime mais grave. Ainda, o professor, eu até me inteirei desse vídeo do Kleber Masson em que ele disse que poderia haver a configuração do artigo 267 do Código Penal, que diz causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Olha só, a gente está diante de uma pandemia, que é, digamos assim, na escala, o que é de mais grave hoje, né? Mas, de todo modo, ele fala que poderia acontecer esse crime se eventualmente nós pegássemos uma localidade em que está tudo tranquilo, né? A saúde está toda preservada e você tente disseminar naquele local que se encontra saudável uma epidemia, né? Que é algo mais regionalizado. É a opinião dele, eu não sei se exatamente isso seria tão viável diante de uma pandemia já, né? Mas tudo bem, é um posicionamento do professor Kleber Masson. De todo modo, nós temos aqui o artigo 268, né, que também está ali no título 8º do Código Penal, que são dos crimes contra a incolumidade pública, no capítulo 3º, especificamente, que são os crimes contra a saúde pública. O artigo 268, ele é interessante, porque ele diz o seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou, olha só, propagação de doença contagiosa. Poxa, esse aqui é o crime mais, digamos, visível do momento. Vamos pensar, eu vou colocar um exemplo. Eu tô aqui em Maringá, né, minha cidade, e o prefeito já decretou o fechamento de uma série de estabelecimentos na cidade, como restaurante, bares, comércios em geral. E aí, de repente, está acontecendo uma fiscalização do poder público e se detecta que um comerciante não segue aquela regulamentação, aquela ordem do poder público. A pessoa responsável, ela vai responder penalmente pelo artigo 268 do Código Penal, que é justamente o quê? A ideia deste tipo é: eu estou ordenando que você faça algo para impedir que se introduza ou se propague doença contagiosa. Nós já estamos diante de uma
possível propagação. Possível não, né? Certa propagação e a gente quer impedir que isso avance. Aí você vai tentar justamente infringir isso, óbvio que você vai incidir nesse dispositivo, ok? Então é um crime óbvio, no sentido de vai ser o mais, né, comum de se acontecer a imputação agora com esses decretos que a gente tem visto, tanto a nível municipal quanto a nível estadual e legislação federal também. Temos ainda o artigo 269 do Código Penal, que é deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. O coronavírus, ele é uma doença cuja notificação é compulsória, tá? Esse é um crime que a gente chama crime omissivo próprio. Omissivo porque a conduta aqui, na verdade, o sujeito ele faz algo que o poder público quer que ele faça, né? Então ele se omite diante de uma necessidade de notificação. E próprio porque se destina a punir o médico. Então só o médico vai cometer este delito, tá? Então vamos pensar que o médico, em uma anamnese ou um exame, detecte ali que o sujeito ele possui o coronavírus e ele não notifica o poder público que está querendo, na verdade, rastrear esses casos, né? Então ele já se incidiu no artigo 269. Só retornando para o 268, uma observação, que é aquele crime de infringir determinação do poder público, né? Esse é o que nós vamos verificar agora. E uma outra coisa, pessoal, a gente poderia discutir coronavírus sobre diversas perspectivas. Nós temos questões tributárias que vão passar por uma revisão, discussão. Tem a questão de reembolso de passagens aéreas no direito do consumidor. Enfim, é uma situação de instabilidade geral. Tá? Nós estamos vivendo uma situação de instabilidade geral. E isso vai exigir muito de nós, assim, muito mesmo. É uma consequência inevitável, tá? Mas eu quis trazer mais essas consequências agora que são muito próximas de nós, que estão acontecendo agora. Então, cuidado, que você pode ser responsabilizado, a depender do que você faça, por um eventual descumprimento de normas e assim por diante. E uma outra perspectiva que eu acho que não daria tempo, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, é dizer para vocês, pessoal, que nós temos, quer queira, quer não, o Sistema Único de Saúde, que embora seja deficitário, ele existe no Brasil. E ele, eu sei que algumas pessoas vão me apedrejar, ele é bom em algumas coisas, tá? Ele é bom, por quê? Não no sentido de que ele entregue talvez uma prestação à saúde efetiva, completa, mas ele serve ao menos para centralizar e para reunir normas e disciplinar questões sanitárias importantíssimas em território nacional. Os Estados Unidos, quando o coronavírus chegou lá, por não haver um sistema único de saúde, e foi muito difícil você conseguir reunir algumas coisas que eram importantes. Então nós temos a lei do SUS, né, que é a lei 8.080 de 1990, e ali se fala quais são as competências de quais entes políticos, lembrando que o Sistema Único de Saúde, ele está ali no artigo 195, 196, 97, 98, que fala da questão de saúde, e ele é competência tanto da União, dos estados, municípios, do Distrito Federal. Ele trabalha com essa ideia de cooperação mesmo, né? Enfim, eu acho, por incrível que pareça, nós temos um sistema bom, né? Que exige muita coisa, ele disciplina muitas normas sanitárias no país. Se a gente não tivesse esse sistema único, acho que a coisa seria muito pior mesmo, tudo bem? Então eu acho interessante a gente, na verdade, perceber o quanto nós estamos... tem que ter orgulho, eu acho que tem que ter orgulho de ter pelo menos o SUS aqui em território nacional. Tudo bem, pessoal? Então, por fim, eu não queria, acho que ninguém gostaria de ficar falando sobre isso, né, pandemia, porque é um assunto triste, é um assunto delicado,
mas eu quis fazer esse vídeo para fazer alguns esclarecimentos jurídicos para vocês. E é isso, né? Lembrem de lavar as mãos, sem abraço, sem contato humano por enquanto, sem sair pra rua, salvo se estritamente necessário. E é isso. Seguimos, um abraço e até mais.